Durante décadas, a indústria do entretenimento asiático foi apresentada ao mundo como um universo quase perfeito. Um mundo de brilho, talento e sucesso. Palcos gigantescos, dramas que conquistam milhões de espectadores, ídolos admirados por fãs em todos os continentes. Para quem olha de fora, tudo parece mágico. Artistas jovens que cantam, dançam e atuam com perfeição quase irreal. Produções cuidadosamente planejadas, imagens impecáveis que dominam as redes sociais e a televisão. Mas nos últimos anos, uma pergunta começou a surgir com cada vez mais frequência. O que realmente acontece por trás das câmeras? Porque pouco a pouco, histórias começaram a aparecer. Histórias difíceis. Histórias que mostram que por trás da imagem de perfeição pode existir um sistema extremamente duro, competitivo e, em alguns casos, devastador para a saúde mental de quem vive dentro dele. E é dentro dessa discussão que muitas pessoas passaram a revisitar o caso de Yu Menlong. Yu Menlong era conhecido como um artista carismático, talentoso e extremamente dedicado à sua carreira. Ele conquistou uma grande base de fãs através de dramas populares e projetos musicais que ampliaram sua visibilidade dentro da indústria chinesa. Sua imagem pública era a de um artista elegante, disciplinado e comprometido com o trabalho. Mas como acontece com muitos artistas que vivem sob os holofotes, o público sempre vê apenas uma parte da história, a parte cuidadosamente construída pelas agências. A parte editada pelas câmeras. A parte que chega até os fãs. Depois de sua morte, a internet começou a fazer aquilo que faz cada vez mais quando algo trágico acontece: investigar. Fóruns surgiram. Comunidades online começaram a discutir detalhes. Fãs tentavam entender o que poderia ter acontecido. E nesse processo, várias teorias começaram a circular. Algumas dessas teorias tentavam relacionar o nome de Yu Menlong a diferentes discussões que estavam acontecendo na internet naquele momento. Inclusive, algumas pessoas passaram a mencionar que o nome do ator estaria aparecendo em debates sobre arquivos ligados a escândalos internacionais. Algo que mencionamos em um vídeo anterior aqui no canal. Essas teorias surgiram principalmente em fóruns investigativos da internet. Espaços onde usuários analisam documentos, arquivos e acontecimentos globais tentando conectar diferentes informações. Mas é importante lembrar que muitas dessas discussões são baseadas em interpretações feitas por usuários online, e não em confirmações oficiais. Ainda assim, o surgimento dessas teorias revelou algo importante. O público começou a olhar para a história de Yu Menlong com um novo tipo de pergunta. Não apenas sobre ele, mas sobre todo o sistema da indústria do entretenimento. Porque, quando se começa a analisar esse universo com mais atenção, é impossível ignorar um padrão preocupante. Diversos artistas extremamente talentosos enfrentaram pressões psicológicas enormes ao longo de suas carreiras. Pressões que vêm de todos os lados, das agências, da mídia, dos fãs e do próprio sistema que exige perfeição constante. Um dos casos que mais chocaram o mundo foi o de Kim Jong-hyun. Conhecido mundialmente como Jong-hyun, ele era integrante do grupo SHINee e considerado um dos artistas mais talentosos de sua geração. Jong-hyun era não apenas um cantor excepcional, mas também compositor e produtor musical. Ele demonstrava uma sensibilidade artística rara. Mas por trás do sucesso, ele também falou publicamente sobre as dificuldades emocionais que enfrentava. Sua morte abalou profundamente fãs ao redor do mundo e abriu uma discussão global sobre saúde mental dentro da indústria do K-pop. Outro caso que gerou enorme repercussão foi o da cantora e atriz Sulli. Sulli foi uma das artistas mais conhecidas da Coreia do Sul, mas ao longo de sua carreira, ela se tornou alvo constante de críticas e ataques na internet. Cada escolha pessoal era analisada e julgada por milhões de pessoas. Essa vigilância constante sobre sua vida acabou se tornando um símbolo da pressão brutal que muitos ídolos enfrentam. Pouco tempo depois, outra tragédia abalou a indústria: a morte de Goo Hara. Goo Hara havia enfrentado escândalos pessoais extremamente expostos pela mídia, além de uma batalha judicial muito intensa que tomou conta das manchetes. Sua morte reacendeu o debate sobre a cultura de exposição e julgamento que muitos artistas enfrentam. Mas a lista não termina aí.
Outro caso muito conhecido foi o da atriz Lee Yoon-ju. Ela era considerada uma das grandes promessas do cinema coreano. Sua atuação em diversos filmes chamou a atenção da crítica e do público, mas relatos posteriores indicaram que ela enfrentava uma pressão psicológica intensa durante sua carreira. Sua história continua sendo citada como um exemplo do lado mais sombrio da indústria cinematográfica. Outro nome frequentemente mencionado em discussões sobre saúde mental na indústria asiática é o do ator e cantor Park Yong-ha. Conhecido por dramas populares e por sua carreira musical no Japão, Park Yong-ha era admirado por fãs em vários países. Sua morte chocou profundamente o público e, mais uma vez, levantou perguntas sobre as pressões invisíveis que muitos artistas enfrentam. Quando observamos todos esses casos juntos, começamos a perceber que existe um padrão preocupante. Muitos artistas entram na indústria ainda muito jovens. Alguns começam como trainees ainda na adolescência. Durante anos, eles passam por treinamentos extremamente rigorosos, horas e horas de prática de dança, treinos vocais intensos, aulas de atuação, treinamento físico, aulas de idiomas, treinamento de comportamento diante da mídia. Cada detalhe de sua imagem é cuidadosamente moldado. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses artistas vivem sob contratos extremamente rígidos. Sua rotina é controlada, sua alimentação pode ser monitorada, sua vida pessoal pode ser limitada. Em muitos casos, relacionamentos amorosos são desencorajados ou até proibidos, e qualquer pequeno erro pode se transformar em um escândalo viral em poucos minutos. É um ambiente onde a perfeição não é apenas desejada, ela é exigida, todos os dias, o tempo todo. É dentro desse cenário que algumas pessoas começaram a se perguntar se artistas como Yoo Meng-long também enfrentavam pressões semelhantes. Será que existiam dificuldades emocionais que o público nunca chegou a conhecer? Será que a imagem impecável apresentada nas telas escondia histórias muito mais complexas? Essas são perguntas que continuam surgindo entre fãs e observadores da indústria, e talvez sejam perguntas necessárias, porque por trás de cada ídolo existe um ser humano. Um ser humano que sente medo, que sente pressão, que sente solidão. Nesse momento, eu quero pedir algo muito importante para você. Se você acredita que histórias como essa precisam continuar sendo discutidas e que a saúde mental dos artistas merece muito mais atenção, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E quanto mais pessoas participarem dessa discussão, maior será a chance de que mudanças reais aconteçam. Porque muitas dessas histórias só começaram a ser discutidas quando o público decidiu prestar atenção. Nos últimos anos, algumas mudanças começaram a acontecer dentro da indústria. Algumas agências passaram a oferecer pausas para descanso. Alguns artistas começaram a falar mais abertamente sobre saúde mental, mas ainda existe um longo caminho pela frente. Histórias como a de Yoo Meng-long continuam cercadas de perguntas. Perguntas sobre o que realmente acontece por trás das câmeras, perguntas sobre como a indústria pode evoluir para proteger melhor os artistas e perguntas sobre como fãs, mídia e agências podem contribuir para um ambiente mais saudável. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que a indústria do entretenimento asiática está mudando? Ou ainda existe uma pressão enorme para que artistas pareçam perfeitos o tempo inteiro? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque muitas vezes são as discussões do público que ajudam a trazer luz para problemas que durante muito tempo permaneceram escondidos. E se você quer continuar acompanhando investigações, histórias e debates sobre o lado pouco conhecido da indústria do entretenimento, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando histórias que mostram o que realmente acontece por trás das luzes do palco.